Por que isso acontece? Porque quanto mais você ama, mais ela se afasta. E porque só quando você desaparece, ela volta. Fica comigo até o fim, porque hoje você vai entender o que nenhuma mulher tem coragem de te contar. Você só se torna inesquecível quando para de ser disponível. Esse é o ponto de virada. E começa agora. Eu sou a doutora do amor. E vou te mostrar o que elas pensam, o que sentem e o que nunca vão dizer. Quer jogar bem no campo emocional? Então vem comigo. A dor de ser bom demais e ainda assim ser deixado. Você já esteve tão presente, tão disponível, tão leal, que ela simplesmente perdeu o interesse. Você tentou ser o homem que ela dizia querer. Atencioso, confiável, constante. Mas no fim foi tratado como se tudo isso não valesse nada. Se isso te aconteceu, respira fundo. Porque o que eu vou te dizer agora não é fácil de ouvir, mas é necessário. Você não foi deixado porque era ruim. Você foi deixado porque ela achou que podia te ter a qualquer momento. E aqui começa o ponto de virada. Quanto mais previsível você se torna, mais invisível você fica. Quanto mais você corre atrás, mais ela foge. Quanto mais você se doa sem critério, mais você se perde de si. Hoje você vai entender por que algumas mulheres só despertam quando você decide ir embora. E porque quando você para de insistir, é exatamente aí que elas começam a sentir sua falta. Eu sou a doutora do amor, e aqui a gente fala de posicionamento emocional, de valor próprio, de impacto silencioso, porque reconquista não se faz com insistência, se faz com escassez emocional bem aplicada. O valor nasce no silêncio. Aquilo que está sempre ao alcance, perde o brilho. Aquilo que some sem aviso, vira pensamento fixo. Quando você se afasta com consciência, você não está sumindo. Você está criando espaço para ela perceber o que perdeu. O ser humano tem um comportamento curioso, só sente o peso da ausência. Depois que o silêncio já virou rotina, ela estava acostumada com você ali, com suas mensagens, sua atenção, seu bom dia. E de repente nada, nenhuma notificação, nenhuma reação, nenhuma resposta. E é aí que o vazio começa a falar mais alto. Ellen Fisher, especialista em neurociência do amor, explica que nosso cérebro ativa zonas de ansiedade quando perde acesso a algo que considerava garantido. Ou seja, é quando você vai embora que ela começa a sentir a sua presença de verdade. E quanto mais você fica em silêncio, mais sua imagem cresce. Você deixa de ser o cara que está sempre ali e vira o porquê ele sumiu. Isso é psicologia. Isso é estratégia emocional. Você não está ignorando. Você está se reposicionando. Quando você para de jogar, você muda o jogo. Tem um jogo invisível acontecendo o tempo todo. Ela provoca. Você reage. Ela esfria. Você insiste. Ela se distancia. Você se desespera. Mas e se você simplesmente parar de reagir? O verdadeiro poder emocional começa quando você quebra o roteiro que ela esperava. Quando você não responde com drama. Quando você não tenta provar nada. Ela esperava que você discutisse. Que você corresse atrás. Que você implorasse por atenção. Mas ao não fazer nada, você fez tudo. Você virou espelho. Você devolveu o silêncio com silêncio. A frieza com distância. E a indiferença com posicionamento. Isso não é vingança. É estratégia emocional. É maturidade afetiva. Ela esperava o homem que implora. Recebeu o homem que se posiciona. E esse tipo de postura desestabiliza qualquer ego mal acostumado. Quando ela sente sua ausência mais do que sua presença. No começo, ela finge que não sente. Posta stories sorrindo, vive como se nada tivesse mudado. Mas por dentro, começa a ecoar o vazio. Você saiu de cena. Mas o que mais incomoda é que você não levou escândalo com você. Você levou o impacto da sua presença. E aos poucos, aquilo que parecia conforto vira incômodo. Ela se pergunta: por que ele não manda mensagem? Será que ele já seguiu em frente? Será que ele está com outra? A mente dela entra em colapso silencioso. Porque ela começa a comparar. Outros caras aparecem, mas nenhum tem seu olhar, seu silêncio, sua energia. E de repente, o que era comum se torna raro. E o que era certo, vira falta. Anota isso. O silêncio bem aplicado vale mais que 100 mensagens. Você não saiu para machucar. Você saiu para se proteger. E foi exatamente aí que ela começou a te enxergar de verdade. Quando a ausência vira julgamento silencioso. Você não gritou, não implorou, não fez drama. Você apenas se retirou. E esse gesto silencioso e firme tem um peso emocional que muitos homens subestimam. Porque quando um homem inseguro se afasta, ela ignora. Mas quando um homem confiante escolhe ir embora, ela sente. Ela sente porque não esperava ser rejeitada por alguém que sabia o próprio valor. E isso machuca onde o ego mais dói.
Ela começa a pensar: será que eu não fui suficiente? Será que ele viu algo em mim que eu mesma não vejo? Esse tipo de dúvida mexe com a imagem que ela tem de si. Não é só sobre você, é sobre o reflexo que você deixou. Rejeição, quando vem de um lugar de convicção, vira espelho. E o que ela vê é desconfortável. É a perda de alguém que não precisava provar nada, que simplesmente sabia quem era. E esse tipo de homem não se esquece fácil. Quando seguir em frente vira sua maior resposta. Você não se afastou com raiva, você apenas seguiu com dignidade. E isso muda tudo, porque o homem que segue em frente sem alarde fala mais alto do que aquele que tenta provar valor a todo custo. Você não postou indiretas, não mostrou que estava com outra, não precisou mostrar nada, você simplesmente viveu. E isso é um choque para quem achou que você estaria preso no mesmo lugar emocional. Desinteresse com classe é mais poderoso que qualquer joguinho. Ele não fere, ele revela. Revela que você não depende de ninguém para ser feliz, que você pode cuidar de si sem precisar validar nada para ela. E é nesse momento que tudo muda. Ela começa a lembrar dos detalhes, do toque, da voz, da paz, do que você oferecia, sem exigir nada em troca. E então, o que era presença comum se transforma em memória valiosa. Quando você não prende, você atrai. Enquanto muitos homens confundem controle com amor, você oferece liberdade. E isso desarma. Você não fiscaliza. Você não exige. Você não sufoca. E o que ela sente é algo raro. Você está com ela por escolha, não por necessidade. Isso gera uma conexão completamente diferente. Ela percebe que pode ser quem é sem medo. E isso cria um espaço onde a admiração floresce. John Gray já dizia: homens e mulheres lidam com insegurança de formas distintas. E o homem que confia em si oferece segurança para o outro. A liberdade, quando vem de um homem emocionalmente forte, não é desinteresse, é confiança. E confiança é um afrodisíaco emocional. Ela começa a te ver diferente. Não como alguém que precisa dela, mas como alguém que ela quer perto, porque sabe que pode te perder. Deixar ir também é amar a si mesmo. Deixar alguém ir não é desistir, é reconhecer que continuar ali seria abandonar a si mesmo. Você gostou dela, se envolveu, fez planos, mas chegou o momento em que percebeu: o preço para ficar era alto demais para quem você estava se tornando. E então você escolheu a paz. Não por fraqueza, mas por maturidade. Ela esperava o drama, recebeu o silêncio. Esperava a insistência, recebeu decisão. E essa escolha de se afastar com calma fez mais barulho na mente dela do que qualquer declaração de amor faria. Porque o homem que não briga por migalhas mostra que entende o próprio valor. E essa postura é rara. Erich Fromm nos lembra: o amor maduro é aquele que sabe ir embora quando não é recíproco. Você não virou as costas por orgulho. Você virou por respeito próprio. E esse respeito, ela sente. Mesmo de longe. Você não é brinquedo emocional. Você já foi aquele que ela procurava quando sentia carência. Mas esquecia assim que a vida dela voltava ao normal? Você foi o ombro, o escape, o consolo. Mas não era prioridade. Até que um dia, você acordou. E quando saiu de cena, não foi para ensinar lição. Foi para parar de ser lição para quem não quer aprender. Você não gritou, não cobrou, não dramatizou. Só sumiu com a mesma intensidade com que ela te negligenciou. E aí veio o susto. Porque o cara que sempre estava ali, de repente não estava mais. E com ele sumiu também o conforto emocional, a certeza, a presença silenciosa. Ela testou os limites. E você não ficou. Ela percebeu pela primeira vez que você não era brinquedo. Era homem. Com limites. Com valor. E isso muda tudo. Quanto menos você aparece, mais valor você tem. Tudo que é raro, instiga. Tudo que é constante se torna invisível. Você começou presente. Mas quando percebeu que era tratado como garantido, você recuou. E esse recuo não foi fuga. Foi estratégia emocional. Foi reposicionamento. A sua ausência passou a gritar onde sua presença era ignorada. E de repente o cara acessível virou escasso. E o escasso se torna valioso. Helen Fisher afirma que o desejo cresce no espaço, não na insistência. Quanto mais difícil é acessar você, mais a mente dela se ativa. Não é sobre provocar. É sobre mostrar, com elegância, que você não está mais disponível para quem não soube te valorizar. O silêncio vira presença. A ausência vira tensão. E você vira aquele pensamento que ela não consegue apagar. Você não sumiu para punir. Você se tornou raro. E o que é raro, quando perdido, vira obsessão. Você é o capítulo que ela não conseguiu fechar. Toda mulher, em algum nível, se atrai por um desafio.
Mas não é o joguinho infantil de quem visualiza e não responde. É o desafio emocional de um homem que não se perde de si mesmo. Você não implorou, não mendigou presença, não se humilhou por atenção. E isso criou um vazio que ela não consegue preencher. Você virou o enigma, o capítulo que terminou sem explicação. E o cérebro detesta finais abertos. Ela tenta seguir, tenta se envolver com outros. Mas no fundo, sempre volta para a pergunta que ficou sem resposta. Por que ele não me quis mais? Você virou referência emocional. Não porque jogou, mas porque foi inteiro. E quem é inteiro demais, assusta quem estava acostumada com metades. Durante muito tempo, ela se sentiu única, especial, como se fosse impossível alguém superá-la. E você, sem perceber, talvez tenha alimentado essa ilusão, tratando ela como prioridade absoluta, mesmo sendo opção para ela. Mas aí, você foi embora. E foi sem fazer escândalo, sem tentar provar nada, apenas com dignidade. E isso rachou o pedestal onde ela mesma se colocou. Pela primeira vez, ela teve que lidar com a possibilidade real de ser substituível, de que outra pode estar ocupando o espaço que ela desprezou. Essa percepção não dói no coração, dói no ego. E quando o ego sangra, o desejo reaparece. Não por amor, mas para resgatar a imagem de quem ela achava que era. Só que agora, você já não está mais lá. E o vazio tem gosto de arrependimento. O que não é mostrado, atormenta mais. Você se afastou, mas não expôs uma nova mulher, não postou indiretas, não deu nenhuma pista. E é exatamente isso que mais mexe com ela, porque a mente dela começa a inventar o que você não revelou. Será que ele já está com outra? Será que alguém melhor tomou o lugar que eu desprezei? Você não disse nada, mas a sua paz fala, a sua ausência fala, a sua leveza grita. Ela sente que você tem opções mesmo sem provas. Porque um homem em paz que não corre atrás, que não tenta chamar atenção, deixa claro que está sendo escolhido por alguém, mesmo que esse alguém agora seja ele mesmo. E o mais poderoso, ela não sabe se perdeu você para outra, ou se perdeu você para sua própria evolução. E essa dúvida silenciosa e constante é o que transforma o arrependimento dela em obsessão. Você não corre atrás, você vira o jogo, porque reconquistar não é convencer alguém a te amar. É lembrar a essa pessoa, com classe e postura, quem ela perdeu quando achou que você estaria ali para sempre. Se desejar, posso agora transformar todo esse conteúdo em um único documento organizado, prático para gravação. Deseja isso? Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like para confirmar a nossa próxima consulta e compartilhar com quem precisa ouvir isso. Um beijo da sua doutora.